Hoje nós fizemos uma pergunta que deixou muita gente curiosa. Você lava ou não o ovo antes de comer? A resposta é daqui a pouquinho. Também estou curioso, mas antes vamos apresentar para você uma lista de alimentos considerados saudáveis, mas que, dependendo da situação, podem se tornar vilões. Alimentação é uma coisa séria, muito séria. Todo mundo tem uma história de algo que comeu e não caiu bem. Salpicão, tive infecção intestinal. Até mesmo os alimentos que têm fama de saudáveis também podem fazer mal. Frutos do mar, carnes brancas, legumes, frutas e verduras. Vão ficar espertos. Olha, nessa mesa aqui nós temos alimentos ricos em vitaminas, ricos em proteínas, saudáveis. Quer dizer, saudáveis, a gente precisa conferir essa parte aqui com a nutricionista Roseli Rossi. E eu vou começar justamente por um alimento que é o mais polêmico daqui, né? Ostra, por exemplo. Realmente a ostra a gente tem que ter cuidados especiais com ela. Porque a ostra, ela tem um meio de se alimentar como se fosse uma filtragem. Então, a água onde ela está ali inserida, né, que ela está sendo cultivada, dependendo da contaminação, ela vai ser ela vai filtrar e vai armazenar todos os micro-organismos. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de consumir a ostra. Ricardo é engenheiro. Foi à praia praticar surf com os amigos. Saímos do surf e aí fomos para comer sentamos em volta da mesa. Vamos comer uma ostra? Vamos. Comemos a ostra. Tá gostosa? Tava boa. Que eu me recordo, mas o resultado não foi muito agradável. A ostra estava contaminada e ele contraiu uma hepatite tipo A. Perdi de 10 a 12 quilos assim em uma semana, não comia nada. Fiquei 3 meses em casa por conta disso, porque a recuperação é demorada até o fígado se recompor, né? Depois do susto, ostra, nem pensar. Não dá, já me dá uma aflição, não consigo. Quando o assunto é ostra, é melhor saber sempre a procedência. Caso contrário, uma boa dica é sempre levar a ostra ao fogo. A temperatura alta ajuda a matar os micro-organismos, como bactérias e fungos. A nutricionista, inclusive, dá uma dica: fazer a ostra ao vapor. Porque você não expõe ela em água e você garante mais o sabor, o paladar dessa ostra, né? E muito mais as propriedades nutricionais. Os mesmos cuidados devem ser tomados com o peixe cru. No topo da lista estão o atum e o salmão, peixes normalmente servidos crus na culinária japonesa. Teria que ter a consciência de saber de onde vem esse pescado, para você saber se ele tem uma origem segura ou não. O professor Marco Bosso frequentava restaurantes de comida japonesa. Depois de um jantar, começou a sentir muitas dores. Comi tudo, né? Comi sashimi, comi peixe cru, tudo que tem no restaurante japonês, né? E aí eu fui pro hospital. E não sabe de que peixe que é, então? Não sei. Ficou 2 dias internado até receber alta. Você parou de frequentar restaurante japonês? Depois disso eu fiquei traumatizado, assim, eu não fui mais não. Não? Não, eu fiquei com medo. Dos frutos do mar para um dos alimentos mais populares da mesa do brasileiro, o frango. Neste caso, o consumidor precisa ficar atento numa bactéria conhecida de muita gente, a salmonela. A salmonela é uma bactéria encontrada em alimentos crus, provoca intoxicação alimentar, podendo evoluir para uma infecção grave e, em alguns casos, até a morte. Muita gente acha que lavar a carne do frango pode diminuir os riscos de contaminação. Para o especialista, lavar não resolve. Pelo contrário, isso pode espalhar ainda mais a bactéria e até contaminar outros alimentos que estiverem por perto. Depois tem outra. Qual o motivo de lavar frango? Algumas falam, ele é fedido, ele tem gosmento. Não justifica.
E tem uma outra coisa grave no frango. Você compra frango congelado, você põe na tua geladeira, vai descongelar, né? Para você consumir. Não deve pingar em outros alimentos. Ele tem que ter um anteparo, uma vasilha, alguma coisa que ele descongela nesse lugar. Porque essa água do descongelamento do frango vai contaminar toda a geladeira. A melhor dica é sempre servir a carne de frango bem cozida, frita ou assada, já que a salmonela não resiste a altas temperaturas. Agora, depois de temperada e pronta, como deve ficar a carne do frango? O frango tem que ser Cozido. cozido. Bem cozido. Cozido, nunca tostado, nunca Tá bom, queimado. não é torrado, Isso não. né? E a carne vermelha, hein? Qual é o ponto ideal para o paladar e para a saúde? Muito crua, a carne pode fazer mal. Por isso, o ideal é ao ponto. Porque ao ponto, eu sei que não ficou essa carne crua, principalmente no centro da carne. Porque às vezes na beirada dela ela tem o cozimento, mas no meio não conseguiu garantir que a temperatura que chegasse no centro do alimento garantisse, então, a diminuição da carga de micro-organismo caso ela esteja antes sendo contaminada. Mas cuidado, carne assada demais também não é bom. Ela tem substâncias cancerígenas, né? Puxa. Exatamente. Você tem substâncias nocivas para a nossa saúde. Então, a gente não aconselha. E outra, você tem uma desnaturação, uma perda proteica muito grande. Hoje em dia, com a vida corrida, as pessoas querem cada vez mais praticidade. E muita gente dá preferência aos alimentos que já vêm lavados e embalados. Mas será que a gente pode confiar? Aquele que foi embalado, com certeza, deve ter sido higienizado como este. Tá bom. Na indústria ele foi lavado, foi desinfetado, e até seco, né? Pode ver que ele não tem resíduo de água. Qual é a vantagem hoje de você ter esse tipo de embalagem? É que os gases modificados retiram o oxigênio e não oxida. E essa mistura de gases faz com que ele fica com o produto, as características sensoriais mais evidentes e melhores. Características sensoriais? Que Cor, é isso? odor, aspecto, textura. Pode ver, ela está íntegra, muito bonita. Né? Quer dizer que não é ar que exatamente que tem aí dentro? Não, não é ar. Não? Foi retirado o ar. Foi retirado o ar? Ali tem ar. Aqui tem ar. Né? Se você deixar isso aqui um tempo longo aqui, aquele vai estragar antes dele. E com os legumes, será que esta embalagem também está aprovada? Olha, isso é mais seguro ainda. É uma tecnologia muito mais apurada. Isso daí é cozido, né? Muitas vezes já é pronto, é fechado a vácuo e ele é quase esterilizado. Então ele dura no ambiente muito tempo. Então eu devo preferir as embalagens a vácuo, no A caso vácuo desses e alimentos, produtos- legumes é, assim, E cozidos. quando na rotulagem vem manter em temperatura ambiente, ele foi esterilizado. E qual a melhor maneira de consumir produtos como broto de feijão e broto de alfafa? A gente também tem que tomar cuidado com eles, né? Porque a questão da onde eles estão sendo cultivados. E se não tiver uma higienização adequada, eu vou ter um comprometimento, porque ainda mais que ele não vai passar por cocção. Então você percebe que todo alimento que não passa por um processo de cocção, ou seja, de temperaturas elevadas, ele vai ter mais risco de contrair ou de estar contaminado e de causar um problema, se eu não tiver uma higienização adequada. Agora, o que muita gente não sabe é que o ovo e a laranja, dois produtos muito consumidos pelos brasileiros, também podem se tornar vilões. Agora, o resultado da nossa enquete. A gente fez a seguinte pergunta: você lava o ovo antes de comer? E aí, sim ou não? Vamos dar uma olhada? Vamos lá, os números já vão surgindo aqui na nossa tela para você ver conosco, que são 58%, isso? 58% dizendo que sim, lavam o ovo antes de preparar um prato, antes de comer, e 42% dizendo que não lavam não. A gente representa bem esses números, né? Eu tô com a maioria. Eu no não. Eu lavo. Mas vamos ver o que os especialistas dizem, hein? O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Por isso, ela é muito presente na nossa alimentação.
Saudável e com grande valor nutritivo, a laranja é sinônimo de saúde, certo? Sim, mas é bom ter alguns cuidados na hora de consumir, principalmente o suco. Primeiro, é preciso lavar bem a casca. A casca da laranja vem da onde? Desde a colheita você tem risco de contaminação, do adubo e tudo mais. E aí fica ali armazenado em um ambiente também promíscuo. Então, tudo isso vai aumentando a carga de micro-organismos. E tem uma série de outros fatores que podem transformar o que é saudável em um perigo para a saúde. Se nós não tivermos cuidado com a segurança, com o manipulador, higiene de mãos, do cabelo, dos utensílios que ele utiliza para poder fazer a extração desse suco, o melhor mesmo é a gente consumir o pasteurizado. A nutricionista, inclusive, dá uma dica. Sucos naturais são saudáveis, são ótimos para a nossa saúde, né? Assim como as frutas de uma maneira geral. Só que cuidado com os locais aonde vocês vão consumir. Cuidado, observem o ambiente, os utensílios, o manipulador. Tudo isso pode influenciar perigo na hora de eu tomar o suco. Lembram do professor Marco Bosso, que passou mal com peixe cru? Pois é. Ele ficou tão traumatizado que nem suco de laranja ele toma mais fora de casa. Eu aprendi que você tem que lavar a laranja antes, né? Porque a gente tem contato ali na hora que você está espremendo a laranja. Querendo ou não, né? Sempre molha e acaba que escorrendo. O leite é outro alimento também muito consumido no país. Embora seja mais difícil encontrá-lo em natura, principalmente nas grandes cidades, é bom estar atento para essa dica e dar preferência ao leite pasteurizado. A pasteurização é um processo térmico para reduzir a carga de micro-organismos do produto, né? Então, o alimento é submetido a alta temperatura por curto período de tempo. Então, eu tenho garantia aí que esse alimento está sem risco de contaminação. E o ovo, um produto consumido por quase todos. Estou vendo aqui um alimento absolutamente polêmico, hein? O ovo, às vezes ele é condenado pelo colesterol, hoje está absolvido do colesterol, esse negócio todo, né? Mas as condições em que a gente consome o ovo, as condições higiênicas, assim, a gente pode comer ovo meio cru? Então, não pode, porque você tem risco de salmonelose. Né? Salmonelose é o quê? É a salmonela se proliferando no alimento, tendo condições para isso. Então, a gente não aconselha mais comer o ovo cru, em hipótese nenhuma. Não pode pegar o ovo e colocar uma vitamina no liquidificador? Não, o ideal não seria isso, para não ter risco de contaminação. Com a gema meio mole em cima do arroz, pode? Eu preciso ter segurança que pelo menos ele passou acima de 65 graus, pelo menos por 2 a 3 minutos. Porque se eu não tiver isso, eu tenho risco de ter salmonela lá. Agora, em relação ao armazenamento e à higiene do ovo, e aí, o que você acha? A gente precisa ou não lavar o ovo antes de comer? A gente procurou o Instituto Ovos Brasil, uma instituição especializada no assunto e que ajuda a tirar dúvidas da população. Segundo eles, o ovo precisa ser lavado apenas antes do consumo em água corrente, sem uso de detergente ou qualquer outro produto. Este cuidado ajuda a eliminar micro-organismos presentes na casca. É bom sempre tomar cuidado. E aí, será que você aprendeu tudo sobre esses alimentos duvidosos? A gente preparou uma lista, então, com perguntas e respostas para você fazer o teste. Então vai lá no r7.com ou então acesse os nossos stories no @Domingo Espetacular do Instagram e responde ao nosso quiz.